das parábolas que o Senhor Jesus começa a contar não só para os seus discípulos, mas também para toda a multidão que estava ali ouvindo, é a parábola do semeador. E ele começa a contar isso lá no livro de Mateus, capítulo 13. A partir do verso 13, ele começa a dizer: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou e secou. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e caíram e deram de 100 a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente entende nessa primeira parábola que Jesus começa a explicar para os discípulos que a palavra de Deus é como uma semente. Ela é uma semente semeada e que cada solo, cada tipo de solo é um tipo de pessoa a qual está sendo semeada a palavra de Deus. A gente entende que Jesus começa a explicar que existem vários tipos de pessoa ouvindo a palavra de Deus. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e ela é semeada, mas porém ela não frutifica. Por quê? Porque ela fica na superfície, ela não tem solo, ela não tem profundidade, ela não penetra no profundo dos seus corações. O que acaba acontecendo do sol ressecar ou de vir um vento e levar um pássaro vir e comer aquela semente. O que a gente entende com isso? Que algumas pessoas elas não deixam a palavra de Deus penetrar no fundo do seu coração. E vindo qualquer distração, vindo qualquer investida do inimigo, aquela palavra que foi semeada é lançada fora. Outras pessoas ouvem a palavra de Deus e até se empolgam com a palavra de Deus e até recebem a palavra de Deus, ficam alegres, empolgadas com a palavra de Deus. Porém, empolgação não é sinal de que a pessoa está recebendo a palavra, praticando a palavra e mudando de vida. Porque toda palavra, toda semente que é germinada no nosso coração ou num solo fértil, ela precisa germinar e frutificar. Assim também é com a palavra de Deus. Ela precisa frutificar dentro de nós. E nós precisamos dar frutos de arrependimento e de mudança. Toda a palavra de Deus, ela é semeada na nossa vida para gerar algo dentro de nós. Se nós gerarmos dentro do nosso coração frutos de arrependimento, por exemplo, ela nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. Ou frutos para mudança, ela nos leva a ter uma mudança de vida. E existem pessoas também que ouvem a palavra de Deus, praticam a palavra, recebem a palavra e frutificam a 100, a 30 e a 60 por um. O que a gente aprende com isso? Que cada pessoa, ela produz um resultado diferente de acordo com a palavra que recebeu. Você pode estar recebendo a mesma palavra que muitas outras pessoas estão recebendo, mas o que vai dizer se você vai produzir 100, 60 ou 30 é o que você tem feito com a palavra que você recebeu. Então, a gente entende nessa primeira parábola que Jesus conta para os discípulos, ele revela para os seus discípulos que a palavra de Deus é uma semente e que o nosso coração é um solo. Nós devemos tratar essa semente, devemos regar essa semente e frutificar a partir dela.